E aí, pessoal, estamos aqui com mais um vídeo bíblico e teológico. O tema é o seguinte: os dons espirituais continuam existindo ou não? O que são dons espirituais? Quais os objetivos dos dons espirituais? Como se classificam os dons espirituais? Será que os dons espirituais não foram simplesmente capacitações que existiram no primeiro século, apenas no período do Novo Testamento, ou eles ainda de fato continuam existindo? Queremos nesse vídeo responder a estas perguntas. Mas antes de ouvir, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho e vamos para o vídeo. E aí, pessoal, os dons espirituais continuam existindo ou não? Eu quero começar dizendo que quem na Bíblia fala exclusivamente desse assunto é o apóstolo Paulo. E ele faz uma nota extremamente importante em 1 Coríntios 12, versículo 1. Ele diz aos irmãos da igreja de Corinto: não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos dons. Ora, essa fala de Paulo merece bastante atenção, pois ele diz que os irmãos não poderiam ser ignorantes quanto ao uso dos dons. Ou seja, nós não podemos desconhecer, nós não podemos ignorar ou não compreender esse assunto. Então nós queremos atender a recomendação de Paulo e queremos primeiro começar explicando o que são dons espirituais. Dons espirituais são capacitações dadas pelo Espírito Santo a membros do corpo de Cristo. E quais os objetivos destes dons? O objetivo destes dons é edificar a igreja. O objetivo destes dons é capacitar a igreja. Os objetivos destes dons, de acordo com 1 Coríntios 12, o versículo 3, é exaltar a Jesus. Esses dons se classificam de duas formas. Primeira forma, eles podem ser classificados como didáticos e práticos. Didáticos são os dons chamados de discernimento de espírito, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, profecia, línguas e interpretação de língua. Já os dons práticos é fé, cura e milagre. Uma segunda forma de classificar os dons é a seguinte: os dons são classificados como dons de revelação, dons de locução e dons de poder. Os dons de revelação se referem a discernimento de espírito, palavra da sabedoria e palavra do conhecimento. Os dons de poder, fé, cura e milagre. E os dons de locução, ou os dons verbais, ou os dons da palavra, profecia, interpretação de língua e língua. A pergunta é a seguinte: os dons espirituais continuam existindo ou não? Para responder, eu quero começar primeiro citando os argumentos daqueles que entendem ou compreendem que os dons espirituais não existem mais. Quais são os argumentos? Primeiro, o grupo que entende que não existe mais faz uso de Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 1, e a partir desse texto entende que os dons espirituais tinham como objetivo apenas atestar ou autenticar ou legitimar a encarnação de Deus na pessoa de Jesus. Um outro argumento usado está em 1 Coríntios 13, a partir do versículo 8. A partir desse texto diz que os dons eles apenas existiram na era apostólica porque o que era perfeito ainda não tinha ocorrido, sendo esse o que era perfeito, na interpretação desse grupo, uma referência às Escrituras, ao cânon do Novo Testamento, que ainda não havia sido escrito. Mas quando ele fosse escrito, então a revelação escrita estava completa, de modo que os dons cessariam. Um outro argumento usado por este grupo é de que há fenômenos semelhantes em outras religiões, por exemplo, de glossalalia, ou seja, de línguas, de modo que se há esse fenômeno em outras religiões, logo esse fenômeno que ocorre dentro da igreja não é dons espirituais como acontecia no Novo Testamento. Um outro argumento usado por eles é de que a prática de cura entre os curandeiros vodus, de modo que o dom de cura não existe mais hoje. Um outro argumento usado por eles é de que a psicologia encontra paralelos entre falar em língua e certos casos de alta sugestionabilidade. Portanto, o falar em língua hoje na igreja não é um dom espiritual. Alguns também usam o seguinte argumento: estudos promovidos por linguistas são meras enunciações de sílabas aparentemente dissociadas. Um outro argumento usado por este grupo é que o que mais importa não são os dons,
é a maturidade espiritual. Portanto, os dons espirituais não existem mais. Vejamos o argumento dos que são a favor. Primeiro, os que são a favor entendem que os dons espirituais continuam existindo porque os dons espirituais foram dados para funcionamento do corpo, que é a igreja. Então, se os dons foram dados para o funcionamento do corpo, que é a igreja, como a igreja funcionaria sem os dons? O segundo argumento é que, da mesma forma que os dons ministeriais foram dados no primeiro século para a edificação da igreja, da mesma forma os dons espirituais que foram dados na mesma época com o mesmo fim, ele continua existindo, já que os dons ministeriais não deixaram de existir. Por que os dons espirituais deixariam, visto que ambos têm o mesmo objetivo, a edificação da igreja? Um outro argumento usado por aqueles que entendem que os dons continuam existindo está em 1 Coríntios capítulo 1 e o versículo 7, de que os dons espirituais foram dados para que a igreja pudesse esperar com esperança a volta de Jesus. Um outro argumento usado por aqueles que entendem que os dons continuam existindo é de que os dons espirituais são provisão de Deus para a era da igreja, especialmente nos tempos do fim. Um outro argumento está em Atos 2:39. Esse texto, Pedro diz na primeira pregação do dia de Pentecoste, de que aquilo que estava acontecendo com os irmãos no dia de Pentecoste não aconteceria somente com eles, mas com todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. E o que aconteceu no dia de Pentecoste? A descida do Espírito, e junto com a descida do Espírito aconteceu também a manifestação de um dos dons espirituais, que foi o dom de língua. E Pedro diz que isso que estava acontecendo com eles não era só para ele, mas também para todos os outros que o Senhor nosso Deus chamar. Um outro argumento usado é que os dons de fato cessaria quando viesse o que era perfeito, como está em 1 Coríntios 13, a partir do versículo 8. Mas esse perfeito no texto, de acordo com esse grupo, não se refere ao cânon ou ao Novo Testamento que completou as Escrituras ou a revelação escrita de Deus. O que é perfeito aí, de acordo com o contexto, se refere ao advento da vinda de Jesus. Ou seja, Paulo vai dizer que nós hoje o vemos como por enigma, mas um dia nós o veremos como ele é, face a face. Então, o perfeito no texto não se refere às Escrituras, mas se refere à vinda do Senhor. O perfeito também pode ser compreendido, à luz do contexto remoto na Bíblia, como sendo a nossa perfeição, pois um dia nós alcançaremos a perfeição. E quando nós alcançarmos a perfeição, não haverá mais necessidade dos dons espirituais, uma vez que os dons servem para a nossa edificação. Portanto, enquanto não vier o que é perfeito, nós precisaremos dos dons. Em outras palavras, os dons continuam existindo. Portanto, esses são os argumentos dos que são a favor da atualidade ou da existência ainda hoje dos dons espirituais. Inclusive, eu sou a favor dos que entendem que os dons continuam existindo. E você é a favor dos argumentos daqueles que entendem que os dons não existem mais, ou é a favor daqueles que entendem que os dons continuam existindo? Eu já decidi, eu concordo plenamente com aqueles que são a favor. Deixe o seu comentário e aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E até o próximo vídeo.